Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma aula. Estamos aqui recomeçando gravação de direito penal aí para o concurso de oficial de justiça ou para qualquer outro concurso que peça aí o artigo 114 até o 120, mais ou menos, que é o que vamos ver nesta aula de hoje. Você aí que se prepara para o concurso de oficial de justiça 2024 da capital, você já sabe, olha, pessoal, praticamente toda a parte de direito já está gravada e disponibilizada aqui para vocês no canal. Fica muito mais fácil vocês acompanharem pelas playlists, tá certo? Tem também playlist de português com curso completo, tem matemática, vai ter mais coisas de matemática, tem raciocínio lógico, enfim. A única coisa que a gente não disponibiliza aqui no nosso canal são as aulas de informática, que você encontra facilmente aí na internet, tá bom? Vamos então continuar aqui a nossa aula de direito penal? Vamos lá? Ó, eu estou disponibilizando para vocês todo o material de direito para esse concurso de oficial de justiça e você pode adquiri-lo por menos de R$ 50, apostilas em PDF, tá bom? A maior parte das apostilas, os artigos são comentados, inclusive no PDF, como é o caso desta aula aqui. Direito Penal, que está disponibilizado, a gente vai até fazer uma atualização na apostila. Onde é que você encontra, então, esse material completo para adquirir e já ajuda a gente também, né? Já ajuda aí, ó, deixando seu like, seu comentário e se inscreva no canal se não for inscrito. Aliás, afinal de contas, um curso completinho para um concurso como esse, com uma remuneração tão boa como essa, que é a do oficial de justiça, merece a sua inscrição, o seu like, que você compartilhe e que você dê uma forcinha para a gente e adquira a apostila em PDF. Menos de R$ 50 e tem mais de uma dúzia aí de apostila para vocês dos artigos que caem no concurso de oficial de justiça. E além de toda a parte de direito, né, justificando por que o nosso canal se chama Explica Isso Direito Concursos, nós temos também o curso completinho de português. Vale a pena, viu, pessoal? O curso é excelente de português, tá? E matemática, assim, lógico. Então, vá lá. Ó, o endereço para adquirir a apostila é explica isso direito concursos.com. Explica isso direito concursos.com. Você clica lá em adquirir a apostila, faz o seu cadastro, o pagamento, pode até ser parcelado, e você vai ter acesso para baixar as apostilas bem fácil aí no seu tablet, celular ou computador. Dá a forcinha aí pra gente, tá? Acho que merece, né? Muito bem. Mas vamos lá. Artigo 114, Código Penal. O artigo 114, viu, pessoal? Nós estamos naquela parte do Código Penal que trata da prescrição da multa. O que é a prescrição? É quando o Estado ele não pode mais cobrar essa multa porque ela está prescrita. O Estado perde o direito de exigir, então, o pagamento da multa porque ela está prescrita. O artigo 114, né, vai regular aí os prazos de prescrição. Toda prescrição ocorre dentro de um período de tempo, que é chamado de prazo prescricional. Tá bom? Então, o prazo de prescrição ou prazo prescricional. Desculpem, viu, pessoal? Tenho que compartilhar a tela com vocês, né? Vamos lá. Pronto, né, pessoal? Aparecendo aí na tela para vocês, como eu disse, a prescrição é quando o Estado não pode mais ou punir, ou no caso aqui, cobrar a multa, né? Então, toda prescrição ocorre dentro de um prazo, um período de tempo. O artigo 114 diz sobre essa regulação dos prazos de prescrição da pena de multa, tá bom? Porque a pena pode ser de multa, pode ser de detenção, de reclusão, perda de direitos, né? Muito bem. Então, a multa ela pode ser aplicada como uma pena isolada ou em conjunto com, por exemplo, a privativa de liberdade, tá?
O inciso 1 diz o seguinte, que a prescrição da multa prescreve, ou seja, o Estado perde o direito de exigi-la no prazo de 2 anos. Em que situação? Quando a multa for a única pena que estiver prevista lá na lei, por isso que fala aqui cominada. Pena cominada é aquela que consta da lei. Por exemplo, o Código Penal aqui, ele diz para o crime X, Y, Z, tem uma determinada pena. Essa é a pena cominada, aquela estabelecida pela lei. A aplicada é aquela no caso de uma sentença. Houve uma sentença, o juiz condenou efetivamente a pessoa, por exemplo, a privativa de liberdade ou pena de multa, por exemplo. Então, a prescrição é de 2 anos quando a multa é a única prevista lá na lei ou a única que foi aplicada. Então, veja só, mesmo que não tenha sido previsto na lei unicamente a aplicação de multa, mas se o juiz, na sua sentença, ou o tribunal, na sua sentença, só aplicar a pena de multa, então a prescrição se dará no prazo de 2 anos, tá bom? Muito bem. Continuando aí o inciso 2, tá? Se a multa for aplicada de forma cumulativa ou alternativa, cumulativa é a pena de multa aplicada junto com uma outra pena, ou alternativa, por exemplo, se a parte condenada não cumpre uma determinada coisa ou não for possível cumprir algo, paga a multa. Isso é alternado, né? Alternativo. Muito bem, então se a multa for aplicada acumulada com a privativa de liberdade ou alternativamente a privativa de liberdade, o prazo de prescrição da multa será o mesmo da pena privativa de liberdade. Se, por exemplo, a pena privativa de liberdade alternativa ou cumulada com a pena de multa for de 5 anos, então a pena de multa também só prescreverá no prazo de 5 anos. Certo? Muito bem. Artigo 115. Redução dos prazos de prescrição. Vamos dar uma olhadinha. O artigo 115, ele vai estabelecer que os prazos de prescrição, eles podem ser reduzidos pela metade. Então, digamos que a lei, né, tem uma previsão lá de prescrever em 6 anos. Ele poderá cair para 3 anos. Em que situação? Quando o criminoso ou o suposto autor do crime, ao tempo do crime, ou seja, quando cometeu o crime, ele era menor de 21 anos. Então, se ele tinha 20 anos, 364 dias. Amanhã ele vai completar 21 anos e hoje ele comete um determinado crime que acaba culminando numa pena de multa. Nesse caso, a prescrição, ou seja, o período em que o Estado vai cobrar essa multa, digamos, um determinado período de tempo. Mas se ele tem menos de 21 anos, cai pela metade esse prazo de prescrição, ou seja, prescreve antes. Tá? 2. Quando o criminoso, na data da sentença, tiver mais de 70 anos. Então, menos de 21 ou mais de 70, prescreve na metade do tempo. Certo? Muito bem. 116. Causas impeditivas da prescrição, ou seja, não vai prescrever e o Estado vai poder cobrar a pena de multa. Lembrando, a gente está falando de multa, né? O artigo 116, então, ele vai tratar das causas impeditivas da prescrição, ou seja, que impedem a prescrição, e que são situações em que o prazo de prescrição fica suspenso. Enquanto essas causas persistirem, o prazo de prescrição não ocorre, ou seja, a prescrição não ocorre, tá bom? O tempo não é contado até que essa causa impeditiva seja resolvida. Inciso 1 diz assim, ó, o prazo de prescrição não corre enquanto não for resolvida em outro processo uma questão prévia que determine o reconhecimento da existência do crime. Então, ó, não vai correr a prescrição. Enquanto não for resolvido num outro processo
uma questão prévia que vai determinar e reconhecer se o crime existiu ou não, tá bom? Então, enquanto não houver essa decisão dizendo se o crime existiu ou não, não vai correr a prescrição. Inciso 2. O prazo de prescrição também não corre enquanto o agente estiver cumprindo pena no exterior. Então, ele está cumprindo uma pena num outro país, ele não compareceu ao Brasil para, por exemplo, cumprir a sua pena ou pagar a sua multa. Imagine, ele continuaria preso no exterior e nunca pagaria a multa, por exemplo, que ela prescreveria. Então, na verdade, esse período de cumprimento no exterior vai interromper aí, não vai contar a prescrição. Não vai prescrever a multa, é isso em suma, tá? Inciso 3 diz assim: na pendência de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores, desde que esses recursos sejam inadmissíveis, a prescrição fica suspensa. Veja só, pessoal, imagine que o réu ele pudesse entrar com um recurso que ele sabe que não é um recurso que seja cabível naquela situação, mas ele tem o direito de entrar com aquele recurso. É claro que aquele recurso não vai ser processado, ele não vai ser recebido, porque ele é inadmissível naquela fase do processo ou naquela situação. Sendo inadmissível, não vai ocorrer a prescrição, porque, imagine, está correndo a prescrição, entra com um recurso que não é admitido, esse recurso demora para ser julgado, quando ele é julgado, já prescreveu a pena de multa, não é? Agora, se o recurso é admissível, aí tudo bem, continua correndo a prescrição ou não, a depender do que o tribunal decidir. Mas o normal é que continuasse correndo a prescrição. Agora, se ele entra com um recurso que não é admitido, ele está fazendo isso para quê? Apenas para provocar a prescrição da pena de multa e não seja mais possível cobrá-lo, né? Tudo bem? Entenderam, né? Inciso 4 diz assim: o prazo de prescrição também é suspenso enquanto não for cumprido ou rescindido o acordo de não persecução penal. Bom, vamos entender isso aqui, ó. Eu espero, evidentemente, que quando vocês estiverem estudando o Código Penal para concurso, né, de escrevente, oficial de justiça, para escrevente esse artigo não cai, tá? Mas cai no de oficial de justiça. Então, eu espero que antes de vocês estudarem essa parte do Código Penal, que vocês talvez tivessem estudado a Lei 9.099 na sua parte criminal, porque vocês vão entender, por exemplo, quando que ocorre uma suspensão do processo, quando que ocorre uma proposta, por exemplo, para que o processo seja ou suspenso ou proposta de não persecução penal e uma pena alternativa, por exemplo, tá bom? Ali a gente fala um pouquinho sobre isso. No concurso de escrevente, pelo menos, a gente falou, deve falar desse aqui também, tá? Então vamos lá. Acordo de não persecução penal, ele é proposto pelo MP. Quem que é o MP? Ministério Público. Quem que é o Ministério Público? O promotor de justiça, certo? Então o promotor, ele pode, de acordo com a lei, propor em algumas situações que permitam, evidentemente, um acordo de não persecução penal. Bem, há um acordo, digamos, foi feito pelo promotor de justiça, é feita a proposta e o réu aceite esse acordo. E ele vai cumprir. Por exemplo, se trata de danos ambientais e o processo vai ficar suspenso, tal, mas esse processo só fica suspenso também se ele reparar os danos ambientais. Mas vamos lá. Está lá o processo de não persecução penal, está valendo, porque o réu aceitou aquele acordo feito pelo Ministério Público. Aí, esse acordo tem que ser cumprido em sei lá quanto tempo, alguma coisa assim. E ao final desse prazo, ele não cumpre o acordo.
Ora, imagina que o processo ficasse suspenso por um período em que também a persecução penal ficasse suspensa por conta do acordo. Quando o processo voltasse a correr, porque ele não cumpriu o acordo, já haveria prescrição. Então, não ocorre prescrição enquanto estiver valendo um acordo que suspendeu aquele processo, tá bom? Suspendeu o processo, também suspende o prazo prescricional, que a razão é a mesma, para que o réu não se beneficie de algo que ele mesmo fez, né, e que fez errado, que é não cumprir o acordo. Parágrafo, espero que tenha ficado claro para vocês. Parágrafo único, ele vai tratar, pessoal, da prescrição após a sentença condenatória. Ou seja, houve a sentença condenatória, então ele vai tratar aí como que se dá a prescrição depois de que houve a sentença, certo? Então, depois que a sentença transita em julgado, o que é transitar em julgado? Não cabe mais nenhum tipo de recurso, né? O prazo de prescrição, ele não vai correr, ou seja, não vai começar a correr a prescrição quando? Durante o período em que o condenado estiver preso por um outro motivo, por um outro crime que ele cometeu. Isso significa que se a pessoa está presa por um outro crime, o tempo de prescrição para o crime original, né, esse crime aí que causou a multa, ele não vai correr, a prescrição não vai correr, porque ele está preso. Então ele não pode comparecer para de repente pagar a multa, então também não vai prescrever. Certo, então? Bom, o artigo 114 regula então a prescrição de multa de 2 anos quando for a multa única aplicada, quando a única cominada, ou seja, prevista na lei. O artigo 115 diz que os prazos são reduzidos pela metade se a pessoa não completou 21 anos ao tempo do crime ou tinha mais de 70 anos. O artigo 116 diz que suspende o prazo de prescrição antes da sentença final definitiva, no caso do trânsito em julgado, como a gente acabou de ver, tá certo? Muito bem. Artigo 117. Pessoal, aqui ó, eu estou fazendo uma leitura para vocês, né? Uma aula explicando para vocês. E veja só como é interessante o que eu acabei de fazer para vocês. Nós lemos 3 artigos. Depois de ler esses 3 artigos, a gente recapitulou o que esses artigos estavam falando. Ou seja, voltar à matéria, relembrar sempre, né? Procurar estudar, por exemplo, a matéria que você estudou hoje, relembrar ela amanhã e manter essa matéria fresca, né? Reestudando. Você pode assistir um vídeo aqui no nosso canal do método Pomodoro, que implica você fazer revisões constantes na matéria para não esquecer. Estudar não é apenas acompanhar as aulas aqui no canal, que é importante que você faça. Não é apenas fazer exercícios, é também você fazer um programa de estudo em que você volte na matéria ao longo do período que você está estudando até o dia da prova, para chegar com a matéria fresquinha lá na prova. Veja só, estudar para passar num concurso tem as suas exigências, e as exigências são basicamente que você tenha acesso ao material, e você tem aqui no nosso canal acesso gratuito e completo, que você estude, tenha disciplina para estudar, mas tem que estudar de maneira correta e tem que fazer revisões constantes, tá bom? Ninguém disse que é difícil estudar, mas exige disciplina, exige dedicação. E olha, o salário, o cargo de oficial de justiça valem todo esse esforço, tá bom? Pessoal, aproveitando só uma pausinha aqui, já que eu estou passando essas orientações, para lembrar mais uma vez que você encontra o PDF desta aula aqui de Código Penal e de Código Processual Penal, Processual Civil, Direito Civil, todas as leis esparsas e tudo mais, até de português e tal, você encontra na nossa plataforma Explica Isso Direito Concursos.
Você vai encontrar lá PDF de direito. E menos de R$ 50 você adquire o PDF. A maior parte das aulas são comentadas, tá? Lá no PDF também. A maior parte, tá? Então, não tá apenas a lei seca, não. Muito bem. Fazendo isso, você vai se ajudar para ter um material a mais de estudo e você também ajuda a gente aqui do canal. E, enfim, incentiva a gente a gravar, a preparar mais materiais para vocês, porque dá muito trabalho, tá bom? Muito trabalho, gasta-se muito tempo, então a gente faz com gosto, mas gosta de ser reconhecido também, né? Quem não gosta? Vai lá, ó, merece aí, tenho certeza as aulas aqui merecem um gostei, um like e uma inscrição aí. Não se inscreveu? Faz isso não, tá? Não custa nada para você se inscrever no canal. E se você quiser dar uma forcinha pro canal, tem como você se tornar membro lá. Vai pagar uma merrequinha aí, R$ 5, se torna membro do canal e você ajuda a gente, porque esse dinheirinho vem a mais aqui pra gente. O YouTube não paga nada, viu, gente, para aulas. Então, qualquer coisinha a mais ajuda a gente, tá? Muito bem. Deixa o jabá de lado, vamos continuar aqui. Caput do artigo 117. Ele vai listar as situações que interrompem o curso da prescrição. Ó, interromper a prescrição. Inciso 1 diz assim: a prescrição é interrompida quando a denúncia ou queixa é recebida pelo juiz. Pessoal, fica mais fácil você entender esses artigos todos do Código Penal se você já assistiu nossas aulas, por exemplo, de Código Processual Penal, tá? Para entender o que é denúncia, o que é queixa. Então, eu acho que os seus estudos devem começar pelos códigos processuais, tá? E não pelo Código Penal. Mas tá lá, tá aqui, vamos aproveitar. A prescrição ela é interrompida quando a denúncia ou queixa. O que é denúncia? Olha só, um crime, quando ele é cometido, a maior parte dos crimes previstos no Código Penal, que é este que nós estamos estudando, a maior parte desses crimes, eles são de iniciativa do poder público. O que é iniciativa do poder público? Primeiro, o poder público aqui é o poder público na figura do Ministério Público, o promotor de justiça, tá? Ele é de iniciativa do promotor de justiça. O que é iniciativa? É o promotor de justiça que vai receber um inquérito policial e vai denunciar o réu por ter cometido crime previsto no artigo tal, tal e tal. Certo? Essa é a denúncia. O que é denúncia? A denúncia é aquilo que inicia os autos, né, os papéis que vão compor o processo. Claro, essa denúncia o juiz vai analisar, vai verificar se ela está nos conformes dentro da lei e vai mandar citar o réu. Quando o réu é citado, aí nós vamos ter a formação do processo, em que nós temos o juiz, né, o promotor de justiça e o réu, formando aí um triângulo. O réu vai, a partir da citação, apresentar a sua defesa. Ele precisa de um advogado sempre, tá? No Código Penal é sempre obrigatória a presença de um advogado. E no momento oportuno o juiz vai ouvi-lo, ouvir testemunhas. Tudo isso se chama fase de instrução. Vão ter as alegações finais, em que tanto o defensor do réu quanto o Ministério Público vai fazer as suas alegações finais e, por fim, vai lá para o juiz dar a sentença. Dada a sentença, as partes são intimadas, e essas partes têm um prazo para entrar com recurso. E se entrarem com recurso, vai para uma instância superior, que geralmente é na sede do Tribunal de Justiça, que fica nas capitais dos estados. No caso do estado de São Paulo, fica na capital São Paulo. Muito bem. Depois que não cabe mais recurso nenhum, dá-se o trânsito em julgado. É quando não cabe mais nenhum recurso, né? Agora, a prescrição
é interrompida quando a denúncia ou a queixa é recebida pelo juiz. Então, lembra aquele momento em que o promotor oferece a denúncia? Ofereceu a denúncia, quando o juiz recebe a denúncia, o processo agora está em andamento, interrompe a prescrição. Por quê? A pessoa primeiro precisa se defender, ser julgada. Se ficar correndo a prescrição ali e o processo demorar muito, o que vai acontecer? Vai acabar prescrevendo, ele nunca vai ser condenado, né? Muito bem. Ele fala denúncia ou queixa. O que é a queixa? Alguns poucos crimes, para que eles sejam levados adiante, é necessário que a própria vítima contrate um advogado ou procure a defensoria pública e, através de um advogado que é dele, particular ou nomeado para ele, ele apresenta uma peça chamada queixa. Essa queixa-crime é como se fosse a denúncia do promotor de justiça. O juiz vai ou não receber essa queixa, se for o caso de receber, ver que ela está dentro dos conformes legais, vai mandar citar o réu para que ele se defenda e o processo vai ser julgado então, tá? Então, interrompe a prescrição o recebimento da denúncia da queixa. Isso pode cair no concurso, já caiu em vários. Causas de interrupção da prescrição, o recebimento da denúncia e da queixa. Então, o recebimento da denúncia ou da queixa é causa de interrupção da prescrição? Sim, é. 2. A prescrição também é interrompida com a pronúncia, que é a decisão que manda o réu a julgamento perante o tribunal do júri dos crimes dolosos contra a vida. Quando alguém cometeu um crime contra a vida de uma pessoa, ele vai ser julgado finalmente pelo povo, através do júri, tribunal do júri. Muito bem. Só que quem diz que o réu vai ser julgado pelo júri é o juiz singular, né? O juiz aí da sua comarca, por exemplo. E como é que ele faz isso? O processo vai passar por uma fase em que a pessoa é citada, ele vai se defender, são produzidas algumas provas ali, e ao final o juiz pronuncia ou não o réu. Se pronunciá-lo, ele está dizendo: olha, você vai para júri popular. Se não pronunciar, quem vai dar a decisão vai ser o próprio juiz. No júri popular, quem diz se ele cometeu ou não um crime são os 7 jurados, tá bom? Claro, não são os jurados como na TV americana, nos filmes americanos que a gente assiste às vezes, não são o júri dá a condenação e já estipula qual é a pena. No Brasil, não. Quem condena nos casos dolosos contra a vida é o júri, mas quem estabelece a pena a ser aplicada é o juiz, que vai fazê-lo de acordo com a lei. Tá? Inciso 3. Interrompe a prescrição. A decisão confirmatória da pronúncia, ou seja, quando há pronúncia de um réu, essa pronúncia ela vai ser remetida automaticamente para o tribunal confirmar aquela pronúncia, tá bom? É um recurso obrigatório que tem que ir para o tribunal para ver se o juiz agiu corretamente. Então, se o tribunal confirma a sentença de pronúncia, também ali vai interromper a prescrição. 4. Quando há uma sentença ou acórdão condenatório passivo de recurso, ou seja, é recorrível aquela decisão, isso vai interromper também a prescrição. Tá certo? Então, quando há uma sentença ou acórdão condenatório passivo de recurso, ou seja, um recurso que é admissível, interrompe a prescrição. Agora, se o recurso não é admissível, né, se ele não é admissível, essa prescrição ela vai também ficar suspensa por conta do que a gente viu nos parágrafos anteriores, tá? 5.
A prescrição ela é interrompida com o início ou a continuação do cumprimento da pena. Muitas vezes, a pena é interrompida por alguma razão, ou quando ela é iniciada, então a prescrição também é interrompida, tá? Por quê? Senão correria a prescrição e correria o risco de prescrever essa pena de multa antes que o réu cumprisse, né? Inciso 6. A reincidência, ou seja, quando o agente comete um novo crime após já ter sido condenado por um outro crime, também interrompe a prescrição, tá? Então, a reincidência, ou seja, o agente comete um novo crime, né, após já ter sido condenado por um outro, aí isso também vai interromper a prescrição. O parágrafo 1º estabelece algumas exceções e a extensão dessa interrupção de prescrição, tá bom? Ele diz assim, ó, excetuados os incisos 5 e 6, lembrando os 5 e 6, ó, prescrição interrompida, né, no caso do cumprimento da pena e reincidência. Então, no caso dos incisos 5 e 6, a interrupção da prescrição tem efeito sobre todos os autores do crime. O que significa isso? Ó, quando uma dessas causas, né, que interrompem a prescrição, elas ocorrem, exceto, evidentemente, o item 5 e 6, a interrupção não afeta apenas o autor ou os autores diretamente envolvidos no crime, mas todos que tenham participado do crime. Tá certo? Então, as causas interruptivas, à exceção do previsto no 5 e no 6, que é o cumprimento da pena e a reincidência, vai interromper para todos os envolvidos no crime. Segundo caso, crimes conexos, ou seja, que são crimes que estão relacionados entre si e são julgados no mesmo processo, também vão ter a interrupção da prescrição estendida para todos os envolvidos, tá? Por exemplo, se um réu tem a prescrição interrompida, isso se estende aos outros réus desde que os crimes estejam sendo tratados no mesmo processo, ou seja, são conexos, tá? O parágrafo 2º, ele já vai determinar que uma vez interrompida a prescrição, exceto no 5 e no 6, todo o prazo de prescrição começa a contar novamente a partir da data da interrupção, tá bom? Muito bem. Isso significa o quê? Que o tempo já passado não é computado. Então, o que significa interromper a prescrição? Digamos que estava correndo o prazo de prescrição, interrompeu a prescrição, fica interrompida. Quando ela volta a correr, ela não volta a correr pelo tempo restante que falta para prescrever. Começa a contar do zero. Se o prazo prescricional era 2 anos, correu 8 meses e interrompeu, e ele passa a correr de novo, não vai computar aqueles 8 meses, vai voltar no zero, vai correr do ponto zero, entenderam? Ok, então. Pessoal, o artigo 117, até o artigo 117, 114 a 117, que nós queríamos mostrar aqui para vocês nesta aula, está aqui, tá? Se você quiser pausar o vídeo e ler aqui, ó, uma explicação prática disso que eu acabei de ver, e até com um exemplo, está aqui, podem pausar e ler. Eu vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal, se inscreva, dê essa forcinha pra gente, que adquirir os PDFs, explica isso direito concursos.com. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, né? Porque às vezes, digamos que você esteja assistindo essa aula aqui, ó, em 2025 e tenha mudado alguma coisa, aqui na descrição vai constar onde é que você adquire os PDFs dessas aulas, tá bom? Bons estudos, fiquem por aqui sintonizados até o dia 15 de dezembro, ó, estudando aí para o concurso de oficial de justiça, tá? E outro recadinho, desculpa tanto recado, né? Mas é a chance que eu tenho de conversar com vocês, né, pessoal? Não é verdade? Então aí, paciência comigo, tá?
O nosso canal aqui foi criado com o objetivo de disponibilizar gratuitamente, vai continuar sendo assim, gratuitamente as aulas completas, curso preparatório para oficial de justiça. Nós teremos também, a partir do próximo concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todas as aulinhas completas e gratuitas aqui para vocês também. Mas até que o próximo concurso de escrevente não venha, a gente vai gravando as aulas para disponibilizar para vocês. Outra coisa, ó, se você estiver assistindo a este vídeo e você é, por exemplo, do estado do Paraná e fala assim, professor, eu quero prestar o concurso de escrevente do Paraná. Você vai ter curso completo aqui no canal? Sim, eu vou ter uma playlist com as aulas, curso preparatório para o concurso de técnico judiciário do Paraná, concurso que deve sair em breve, já está aprovado, tá bom? Mas isso vai acontecer depois que eu terminar de gravar as aulas aqui, Direito Penal, principalmente, para o concurso de oficial de justiça, a gente vai pegar firme também. E no futuro nós vamos ter cursos preparatórios gratuitos para praticamente um monte de concurso na área do Tribunal de Justiça especialmente, tá bom? Mas ó, conheça o nosso curso de português. Você não domina português? Vai fazer o nosso curso de português. Está gratuito aqui também. A diferença é que para você adquirir o PDF da apostila de português, que é importantíssima para você conseguir acompanhar o curso de português, ele está numa abinha diferente lá no Explica Isso Direitoconcurso.com. O valor é R$ 29,90. Você compra a apostila, tem mais de 200 páginas. Ela é imprescindível para que você faça o curso completo de português. Acentuação, morfologia, sintaxe e muitas outras coisas que caem aqui no concurso de oficial de justiça. Ufa, hein, pessoal? Mas ó, agradeço a paciência de vocês de ficar comigo aqui até o fim desta aula, prestigiar o canal e é isso aí, ó. Deixa o seu like aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.